Hello guys! Teacher G mais uma vez passando por aqui. Hoje eu trouxe um tema, um assunto que eu tenho ouvido bastante e aí eu queria explicar um pouquinho para vocês como que isso funciona, né? Sempre eu ouço alguém dizendo: Teacher, falar inglês depois de adulto é muito difícil. Eu até postei uma enquetezinha nas minhas redes sociais, no meu grupo fechado do Telegram, no Insta, enfim, perguntando sobre isso, né? Você também acredita que falar inglês depois de adulto é mais difícil, né? Eu já sabia a resposta, mas eu falei, eu quero ouvir mesmo das pessoas se realmente elas acreditam que sim, falar inglês depois de adulto é mais difícil. E claro, né, como eu já sabia a resposta, de fato, a maioria respondeu que sim, que acredita sim que falar inglês depois de adulto é muito difícil ou é mais difícil. E aí eu fiquei pensando, tá, então vamos entender um pouquinho como que isso funciona? Por que que eu quero abordar esse assunto com você? Porque eu não sei se você sabe, mas eu aprendi a falar inglês, eu comecei a falar inglês já adulta. Porque as pessoas acham muito, ah, Titi, mas você já fala inglês desde adolescente, criança. E não é verdade, né? Eu coloquei também sobre isso nas redes sociais. Eu fui começar a falar inglês, eu tinha 25 anos, né? Já faz um tempinho, confesso. Mas eu já estava na fase adulta, né? Quase 5 anos para 30. Então, quando a pessoa fala, ah, mas depois de adulto é difícil, não dá. E aí eu penso, mas como não dá? Né? Então, vamos entender um pouquinho, é possível ou não? Né? Falar inglês depois de adulto. O que que a gente vai começar entendendo um pouquinho, então, nesse processo? Como que um adulto aprende um novo idioma? Né? Por que que eu estou focando nessa questão do adulto? Porque, na verdade, a maioria dos meus alunos, a maioria das pessoas que eu tenho ajudado nessa caminhada e nessa jornada de quase 15 anos ensinando inglês, eu tenho trabalhado mais com adultos. Já trabalhei muito com criança, adolescente, já ensinei inglês para criança, adolescente, mas eu gosto muito de trabalhar com adulto porque eu gosto de mostrar para ele que mesmo na fase adulta é possível sim falar inglês, é possível se tornar fluente mesmo depois de adulto, né? Então é um público que eu tenho assim uma empatia, né? Eu aprendi a falar inglês depois de adulta, então eu sei que isso é possível. Então vamos entender como que é esse processo, como que o adulto aprende um novo idioma. Então, ó, só para a gente começar entendendo um pouquinho. Claro que é desafiador para o adulto aprender um novo idioma. E eu vou começar explicando o porquê, né? Eu não vou vir aqui falar para você, não, gente, é super fácil, desencana. Também não é assim. Mas eu vou estar aqui falando para você, é possível. Vamos então entender como isso é possível, né? Por que que ele se torna desafiador? Porque é desafiador para o adulto aprender um novo idioma. Bom, começa pela questão dos novos sons que a gente vai adquirir na fase adulta. O que acontece? Desde criança, né, você já tem uma aquisição de som registrado aí no seu cérebro, né? Essa aquisição de som que a gente constrói desde criança, de tudo que a gente vai ouvindo, registrando, é a nossa matriz fonológica, né? Fica fácil de entender por causa do nome matriz. O que é essa matriz? É tudo aquilo que a gente já tem de registro, é a nossa consciência fonológica. Então a gente já tem um registro de sons, né? Registrado mesmo lá na nossa mente, que a gente vai construindo através da nossa língua materna, né? O adulto, por conta dessa matriz fonológica, ele já tem essa referência da língua materna, né? Tudo que ele vai aprender de novos sons, ele vai sempre buscar uma referência. E que referência é essa que o adulto vai buscar? Ué, do idioma que ele fala, a língua materna dele. Então, aí começa a acontecer alguns conflitos, né? Eu estou aprendendo novos sons de um novo idioma, mas eu busco uma referência de som de um idioma que eu já tenho, que é o meu próprio idioma, a minha língua materna. Vamos considerar aqui o português. Deu para entender esse princípio? Só para a gente entender o que vai acontecer? Então, eu tenho lá uma matriz, eu tenho uma consciência, um registro de som, os sons da língua portuguesa. E aí, novos sons serão aprendidos. No caso, o inglês. Só que daí, esses novos sons do inglês, eu vou procurar sempre uma referência, o cérebro faz isso. E aí, qual que é a minha referência de som?
eu corro lá no meu idioma, que é no português. Só para a gente entender, tá? Esse conflito gera, esse desafio, essa questão que acontece, gera um pouco de conflito aí, né? Peraí, mas esse som... E aí eu busco a referência do português, aí as coisas não fazem muito sentido. Então o adulto, quando ele começa a aprender um novo idioma, ele vai passar por este conflito, tá? É natural, porque ele tem uma referência lá que é o próprio idioma dele. Só para a gente começar a entender como que funciona esse processo, eu já adulto, aprendendo a falar inglês, tá? Porque é diferente de ser adulto e aprender inglês, onde você vai ler e entender, vai ler uma música, uma letra de música e vai entender, vai assistir um filme e vai até entender ouvindo, mas na hora de falar, tá? Que a gente vai estar especificando a habilidade da fala, tudo bem? Então, quando você vai falar, acontece isso. Muito bem. Considerando isso, novos sons, como por exemplo TH, eu trouxe ele de exemplo porque é sempre o TH, né? É um som novo, não existe esse som na língua portuguesa. E eu percebo que quando o aluno vai aprender esse som, palavras com TH, como por exemplo, obrigada, né? Thank you. Ele busca uma referência de som para esse TH. Por isso que muitas vezes as pessoas acreditam que o som do TH é um som de F, ou um som de S, ou um som de T. Eu ouço muitos alunos dizendo, o TH tem som de F, né, teacher? E aí eles falam, thank you, com som de F, thank you. Por quê? A referência dele de som, o registro de som dele do português, o que ele achou mais próximo do TH foi o F. Para outros, o mais próximo é o S, thank you. Para outros, o mais próximo é o som do T, thank you. Cada um vai buscar a sua referência. E na verdade não é nenhum desses três, né? É um som novo onde a gente precisa aprender o som, né? A fonética desse som mesmo. Mas é interessante como que a gente vê isso acontecendo na prática. A gente buscando uma referência de som TH, TH, F. Para outros o S, para outros é o som do T. Então isso acaba acontecendo bastante na fala. Então o adulto vai enfrentar isso no momento que ele vai aprender um novo idioma. Mas aí o que acontece, né? Tudo isso que eu falei para vocês agora, nossa, mas eu já tenho a minha referência do português, e aí eu vou aprender novos sons, isso vai conflitar com aquilo que eu já aprendi. Tudo isso é importante você entender que isso não impossibilita de forma alguma do adulto falar um novo idioma, tá? É um conflito que vai acontecer. Então é importante você já entender que nesse processo que você começa a aprender a falar o inglês, você vai passar por isso. E tá tudo bem, é normal. Eu passei por isso, todo mundo vai passar por isso. O adulto, especificamente falando do adulto, a criança é um pouco diferente o processo quando ela adquire um novo idioma, mas falando do adulto, ele vai passar por isso, por conta desse registro que ele já tem. E tá tudo bem, tá? Depois, com o tempo, o cérebro se organiza em relação a tudo isso, mas só para você entender o processo. Porque às vezes a pessoa começa nesse processo de falar inglês já na fase adulta, e aí quando ele já dá de cara com essa questão, com esse conflito, ele já fica, poxa vida, olha, nossa, eu tenho dificuldade mesmo para falar inglês, nossa, olha, eu não consigo fazer esse som, eu não consigo falar essa palavra, olha que pronúncia difícil. E calma, esse processo vai acontecer, até esses registros de sons também começarem a ficar consolidados e arquivados aí também, tudo bem? Mas isso não impossibilita, isso não impede do adulto falar inglês e chegar à fluência sim, tá? Olha, eu trouxe aqui, um cientista muito famoso, né, um linguista e cientista cognitivo muito famoso, o Noam Chomsky, e ele fala o seguinte, ele é considerado o pai da linguística moderna, inclusive, e ele diz o seguinte, eu acho muito interessante o que ele diz, né? Que todo ser humano tem sim a capacidade de adquirir um novo idioma, incluindo o adulto, né? Porque se fala muito da criança, a criança aprendeu um novo idioma, é muito mais fácil por causa disso, disso. A criança sim, tem alguns fatores que beneficiam, né, que favorecem a aquisição de novos idiomas, mas de acordo com esse linguista, esse cientista, entre vários outros, eu trouxe só uma referência aqui para você, tá? Entre vários outros, eles afirmam sim, mediante a pesquisas e estudos de a longo prazo mesmo, que qualquer pessoa tem sim a capacidade de adquirir um novo idioma.
principalmente considerando aí o adulto, já na sua fase adulta. O que que acontece? Quais são os desafios? Inclusive, falando um pouquinho sobre isso, né, só voltando um pouquinho de uma informação que eu acho importante, que o Noam Chomsky fala, é que essa capacidade acontece porque todo ser humano possui já uma habilidade, como se fosse um aparato biológico, né, capacitado para poder adquirir novos idiomas e aprender novos sons, nova fonética e tudo mais. Por isso que ele fala isso, que todo ser humano já tem isso disponível. É só uma questão de saber utilizar, tá? Então essa informação é muito importante. Tá, então a gente já viu que o adulto, a hora que ele vai aprender inglês, ele tem o desafio dos novos sons, da nova pronúncia, por conta de um registro que ele já tem no idioma dele, no português, que é diferente da criança que está desenvolvendo aquele registro. O adulto já tem ali consolidado uma referência, né, uma matriz fonológica. Então ele tem esse desafio. Então novos sons, ele vai procurar essa referência e isso pode ser um pouco conflitante, bem desafiador no começo, para ele poder falar. Mas isso não impede ele de adquirir um novo idioma, até porque, né, neurocientistas, cientistas, linguistas comprovam que toda pessoa, qualquer pessoa, pode sim adquirir um novo idioma, incluindo o adulto, tá? Então, qual que é o desafio do adulto? Muito bem, ele passou por esses desafios iniciais aí para aprender o inglês, um novo idioma, vamos considerar aqui o inglês. O que acaba sendo o fator principal, né, na questão de comparar uma criança com um adulto, que a gente fala tanto, a criança aprende muito mais rápido, são os fatores que eu vou te mostrar agora, e não tão necessariamente aquele que eu mostrei no início da aula, que é a questão da matriz fonológica. Lembra que eu falei para você? É um desafio que a gente enfrenta no início, mas não é um fator predominante que vai falar, nossa, meu Deus, como tá difícil. Não. E, na verdade, os fatores que acabam atrapalhando muito ou beneficiando, vai depender como que a gente vai lidar com isso, mas que acabam influenciando bastante o adulto de falar inglês, são esses que eu vou comentar com você agora, tá? Normalmente, o adulto que decide, eu preciso falar inglês, eu vou aprender a falar inglês, eu vou ficar fluente no inglês, ele vai ter alguns fatores influenciando essa decisão dele. E esses fatores podem ser variáveis, como por exemplo, pode ser por um fator profissional, né? Você quer uma nova oportunidade de trabalho. Eu não sei se você sabe, mas quem fala inglês fluente, segundo pesquisas, acho que saiu na Exame, se eu não me engano, você chega a ganhar até 60% a mais do que aquele que não fala inglês. Então muitas pessoas, não, eu preciso ganhar mais, eu preciso ter melhores oportunidades, novas oportunidades de trabalho, então eu preciso falar inglês fluente. Então o seu fator pode ser profissional. Outras pessoas, pessoal, realização pessoal. Eu quero fazer uma viagem e eu quero me comunicar, eu quero viajar, eu quero... Pessoal, tá? Outras, por lazer, eu amo assistir séries, filmes. Minha filha fazia muito isso, né? E ela é muito viciada em séries, a Letícia, e ela, por conta do inglês, dela falar inglês já fluentemente, ela nem esperava as séries, os episódios estarem disponíveis nas plataformas com legenda. Saía, ela já baixava, já assistia, então ela sempre era uma das primeiras a assistir aquele episódio, e ela gostava muito, porque o inglês favorecia isso. Então, lazer, simplesmente lazer. Ou cultural também dá para abranger aí série, cinema, enfim, cada um vai ter o seu fator. Só que tudo isso, muitas vezes, o adulto que se coloca, que se dispõe a aprender a falar o idioma, que é diferente só de saber o idioma, mas falar mesmo, tudo isso pode fazer o adulto se sentir muito pressionado. E é aí que começa a ficar complicado. Eu já trabalhei muito tempo, ministrei muitas aulas por muitos anos em company. Sabe aquelas aulas dentro da empresa? Então eu ia em grandes empresas na cidade a qual eu moro, aqui na cidade de Araras, interior de São Paulo, e eu ministrava aulas dentro de grandes empresas multinacionais. E o que eu percebia, que a maioria não, todos, vou dizer, a turma que eu tinha ali, normalmente era em torno de 10 alunos, todos eles estavam ali com o mesmo objetivo, eles precisavam falar inglês por conta da profissão que eles exerciam para ter um plano de carreira dentro da empresa.
mas isso gerava uma pressão assim absurda em cima deles. Então era tipo assim, ou você fala inglês até tal data, sempre um período muito curto, ou seu plano de carreira está zerado. Não tem mais plano de carreira para você se você não falar inglês. Então isso deixava eles numa tensão muito grande. E isso acaba não favorecendo no seu processo de aprendizagem, tudo bem? Então vamos entender um pouquinho como que isso funciona. Dentro desses fatores que eu falei que podem não, que te influenciam, mesmo inconsciente, às vezes você nem nota que é por conta de um fator profissional, mas isso acaba acontecendo. Você tem os fatores que te levam, que te motivam a fazer isso. Então, por exemplo, você tem fatores psicológicos que podem te influenciar bastante. O contexto ao qual você vive, né? Por exemplo, esse exemplo que eu te dei. Olha o contexto daquele adulto que está aprendendo a falar inglês, né? Ele está no seu ambiente de trabalho, o que já não é muito favorável, porque ele está ali, mesmo que fora do horário do expediente, muitas vezes as nossas aulas começavam às 7 da manhã e o horário do expediente dele era às 8. Mas ele ali naquele ambiente de trabalho, o celular já começa ali com aquelas mensagens e e-mails de tudo que ele já tinha que resolver naquele dia. Então ele estava ali, mas não estava, né? Só estava de corpo. Então o contexto já não era nada favorável. A pressão de que se ele não falasse o plano de carreira dele, né, ele não ia ter um plano de carreira. Então o contexto ao redor dele não era nada favorável. Então fatores que também vão te influenciar bastante. O que afetava questões psicológicas, né? Como por exemplo, gerava muita ansiedade, né? Se eu não falar, como é que vai ser o meu plano de carreira aqui na empresa? Então todo esse contexto era nada favorável, né? Também influencia fatores neurológicos, cognitivos, tá? E também a motivação que você tem para entrar nesse processo de se tornar fluente depois de adulto, na fase adulta, né? Então, todos esses fatores também te influenciam, né? Alguns você tem controle, outros não, né? Por exemplo, qual que é a sua motivação? Nossa, teacher, eu quero falar inglês porque é o meu sonho fazer uma viagem para Nova York, por exemplo, e conseguir falar tudo que eu tenho que falar lá, resolver, comprar, me comunicar. Esse é o meu sonho, essa é a minha motivação de falar inglês, né? Não, a minha motivação é que se eu não falar inglês, eu perco meu emprego. Então, percebe como que isso pode estar influenciando você? Então, é sempre importante você mapear tudo isso. Qual é a minha motivação? Você pode começar até com um mapeamento por aqui, né? Por que eu quero falar inglês? Ah, por uma questão profissional. Não, é pessoal, é lazer, é cultural, né? Depois, o que me leva, o que me motiva? Qual é a minha motivação? Qual é o meu contexto? Né? Isso está me gerando alguma ansiedade? Não, isso está me gerando uma adrenalina legal. Então é bacana você mapear um pouquinho isso para você entender como que esse processo vai funcionar para você, né? E aí a gente começar a entender que para o adulto falar inglês do zero, o que é totalmente possível, você pode fazer esse mapeamento. Então eu coloquei aqui uma ordem para você, uma sequência para te ajudar nesse processo. Então anote mesmo e responda isso. Então anote lá no seu bloco de notas ou no papel. Bom, eu ainda não falo inglês, eu já estou na fase adulta e eu quero sim falar inglês. Então, por onde que a gente vai começar? Comece definindo o seu motivo, a sua razão. Qual o motivo que você quer falar inglês? Mas escreva isso, tudo bem? Então coloca lá, meu motivo é, ou minha razão é, por exemplo, profissional, realização pessoal. Então, defina o seu motivo e a sua razão pelo qual você quer falar inglês já na fase adulta, tá? Independente, guys. Não, Titi, mas eu já estudei inglês, eu até sei bastante coisa em inglês, mas eu não consigo falar. Então, é essa a situação. Independente se você já estudou inglês antes ou não, mas se você não fala, você pode fazer esse mapeamento, tudo bem? Então, defina o seu motivo, a sua razão pelo qual você quer falar inglês. É profissional? É realização pessoal, tá? Segundo, depois de feito isso, você já entendeu um pouquinho o processo que você vai passar, como que isso vai funcionar. Você coloca qual é a sua motivação. Defina a sua motivação pelo qual você quer falar inglês.
Se for profissional, por exemplo, ó, bom, o meu motivo é profissional, a minha motivação é ter melhores oportunidades de trabalho, poder ganhar mais porque eu falo inglês, né? Poder estar mais preparado para o mercado globalizado porque eu falo inglês. Então, qual é a sua motivação? Se de repente você colocou lá realização pessoal, o seu motivo, a sua motivação, uma viagem internacional, teacher, eu sonho ir para tal lugar, para o Canadá, para a Inglaterra, enfim. Então, defina, segundo passo, defina a sua motivação. Então, o primeiro passo, vamos relembrar lá, defina o seu motivo, a sua razão. Por quê? Segundo, a sua motivação. É profissional, mas a minha motivação é melhores oportunidades. Eu quero ter melhores oportunidades. Tá? É pessoal? Não, porque eu quero viajar o mundo. Então, coloque a sua motivação. Antes de começar esse processo de aprender a falar. Terceiro ponto importante para você seguir nesse processo de falar inglês já na fase adulta. Comece pela fala. Como assim? Eu já falei bastante sobre isso. Depois, se você quiser dar uma zapeada lá no meu canal do YouTube, youtube.com.br/teacherg, você já me acha lá. Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso. Como sair do zero para falar inglês. Comece pela fala. O que é esse comece pela fala? É praticar falando. Ou seja, não comece pela gramática. Tite, mas como que eu vou usar o inglês se eu não sei nada de gramática, guys? Sabe a criança quando ela começa falando inglês? Sabe a criança quando ela começa falando português, sorry? Quando ela começa falando português, ela com 4, 5 anos, a criança já domina os 3 tempos, presente, passado e futuro, com 4, 5 anos de idade, né? Ela já fala, ontem eu brinquei, amanhã eu vou brincar, eu brinco todo dia. Ela já domina todos esses tempos, sem nunca ter estudado gramática. Já percebeu isso? Quem convive com criança vai saber, né? Quem tem filho, sobrinho. A criança fala em todos os tempos, sem nunca ter estudado gramática. Agora, por que você quer começar a estudar inglês pela gramática? Que sentido faz isso? Né? O processo natural não começa pela gramática. Primeiro você vai começar falando. Quando a gente fala, a gramática já está ali inserida. Não tem como a gente separar. Gramática, fala. Porque se você falar, ontem eu estudei inglês, yesterday I studied English, você já falou no passado. Então a gramática já está inserida ali. Só que, quando você começa praticando, estudando pela fala, você começa já desenvolvendo a fala, vai ficar muito parecido com o que a criança faz. Lá na frente, depois de você já estar falando, você pode fazer um foco maior para a gramática, entender algumas regras, mas situações que você já fala. O processo tem que ser inverso. Então, não comece pela gramática, porque isso não te ajuda a desenvolver a fala. Tudo bem? Como é que você vai fazer isso então? Bom, todo o conteúdo que você for estudar, aprender, enfim, você pode buscar várias ferramentas, aplicativos, material gratuito na internet, busca lá. Todo o material que você for começar a estudar, todo o conteúdo, você vai organizar da seguinte maneira, você vai praticar tudo falando. Porque às vezes você pega um conteúdo e aí você pratica lá, você estuda escrevendo. Não tem algumas atividades que são assim? Você escreve, completa a frase em inglês. Você pode usar esse mesmo material, só que você vai sempre praticar falando. Ao invés de você escrever, fale. E fale sempre com voz audível, ouvindo você falando, tá? Isso é praticar falando. Tem várias técnicas que a gente pode fazer nessa prática da fala, mas se você já começar assim, você já vai começar a desenvolver a sua habilidade da fala. Então, pegou qualquer material lá na internet, no YouTube, enfim, o que você pegar. Bom, eu vou fazer isso aqui falando ao invés de escrever. Mesmo que a atividade seja para escrever, você faz ela falando ao invés de escrever. Tudo bem? Então fica o desafio aí para você ir praticando assim. Então, ó, vamos recapitular o que você precisa fazer. Você já na fase adulta que quer falar inglês, tá? A gente já entendeu que a gente vai ter um processo de aquisição de novos sons, que isso vai conflitar no começo, porque a gente vai buscar a referência lá do som do português, tá tudo bem, depois isso se organiza automaticamente, mas que isso não impede a gente de falar, não impede você, já na fase adulta, de falar inglês.
e que todo mundo tem essa capacidade sim de adquirir um novo idioma. E aí você vai organizar isso. Primeiro, defina o seu motivo. Profissional, pessoal, cultural, lazer. Defina o seu motivo. Escreva mesmo, guys. Segundo, defina a sua motivação. É profissional? Melhores oportunidades. É profissional? Ganhar mais. Defina a sua motivação. Não, é realização pessoal. Quero viajar o mundo, tá? Essa é a sua motivação. 3. Comece pela fala, tá bom? Então, você pode usar todo o material que você já tem aí disponível, mas você vai fazer falando. Todo o conteúdo que você pegar na internet, enfim, vai ser falando. Você vai praticar falando. Tudo bem? Guys, com esses 4 passos, tá? Você fazendo isso, definindo o seu motivo, definindo a sua motivação, começando pela fala, separando o conteúdo e praticando falando mesmo, você já vai começar a perceber que o desenvolvimento da sua fala vai começar a acontecer de uma forma natural e gradual, tá? Se você olha, Titi, eu estou decidido nesse processo de falar inglês, mesmo já agora adulto, passei dos 25, 30, 35, it doesn't matter, não importa. E eu quero mesmo focar nisso. Eu tenho um grupo fechado no Telegram. Se você ainda não tem baixado no seu celular, baixe esse aplicativo. Ele é parecido com o WhatsApp, só que ele acaba sendo mais focado, porque no grupo eu mando material para vocês e não tem aquela interação das pessoas, bom dia, mandando aquele bom dia brilhando, sabe aquela coisa de grupo de WhatsApp de família, que às vezes, né, a gente fica um pouquinho incomodado. Então, no grupo do Telegram isso não acontece, então é só focado para material mesmo. Inclusive eu coloquei essa semana um material em PDF com atividades para praticar falando, não é nada de ficar escrevendo, completando lacuna não, é abrindo a boca e falando mesmo. Mandei áudio explicando, mandei uma atividade bem bacana para o pessoal lá, sempre focando em desenvolver a fala. Então, se você quer desenvolver a fala, vai ter o link aqui para você entrar nesse grupo do Telegram. E a vantagem também dele é que quando você entra num grupo do Telegram, todo o conteúdo que está lá, você tem acesso. Não é igual no WhatsApp, né? Que você entra e só a partir daquele momento que você entrou que você vai ver as mensagens. Não, no Telegram não. Entrou no meu canal Teacher G, tudo que eu postei lá de atividade, técnica, tá tudo lá. Você tem acesso a todo esse material, o que eu acho fantástico. Então, se você quer mesmo mais dicas sobre isso, esse grupo fechado, eu coloco lá informações, dicas, material, conteúdo que eu não posto em nenhum lugar. É só para quem tá lá. Então, ó, tem o link aqui disponível para você entrar. Se você está assistindo pelo Instagram, na minha bio, entra lá no meu perfil, na minha biografia, você tem lá também esse link disponível. Então, se você quer manter esse foco, você quer desenvolver a fala, eu te aconselho a entrar, tá bom? Então, entra lá que você vai ter mais atividade ainda para te ajudar nesse processo. Tudo bem? Guys, ficou qualquer dúvida? Teacher, eu comecei a fazer isso aí que você me falou, mas surgiu uma dúvida aqui, ó. Comenta, coloque nos comentários, manda direct, enfim, entre em contato que eu vou estar lá te ajudando nesse processo, tudo bem? Guys, thank you, see you, bye bye!